Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui. O que você sente quando você ouve assim uma descrição de tudo isso que você fez em tão pouco tempo, né? Emoção. Já fiquei emocionada. Cara, é tanta coisa e em tão pouco tempo e não tirando o mérito de quem faz os seus 5 quilômetros, o seu A4 e tal, mas você cresceu no seu, no tamanho dos seus desafios de uma maneira tão rápida, e isso por si só não diz tudo, porque a gente que sabe o que é preciso para você crescer dessa maneira e você está aqui, né, firme e forte e talvez mais saudável do que nunca, o quanto que você precisou se dedicar, o quanto, claro, que você teve que abrir mão e você está conquistando coisas que provavelmente, sei lá, se você fosse falar com alguma amiga da faculdade, né, ou alguma amiga de infância, as amigas vão dizer, não é possível, você está mentindo, não é possível que você fez 3 vezes o Ironman seguidos, não é possível que você correu 75 quilômetros de uma vez só. Caramba, eu canso de fazer isso de carro, provavelmente diz, ou eu diria alguma amiga, algum amigo seu, dessa época onde você não era ainda uma atleta desse nível. O que te motivou a ter querido ir para essas ultradistâncias e de uma maneira tão rápida? Para quem não sabia nadar, cara, vai nadar 24 quilômetros na 14 bis. O que aconteceu? Eu treinava numa academia onde a equipe, vamos dizer assim, os colegas, faziam todos 14 bis. Que é o Okuda. Né? Foi antes até, foi tá. uma outra academia, né? Tá. Lá no Okuda foi lá no Corinthians, né? Que eu fui para lá depois. Então, cara, todo mundo fazia 14 bis, eu entrei lá porque eu ficava assistindo a Pietra nadar, como todas as mães, naquele vidro, né? Ficava ali assistindo. E eu falei assim, eu vou ali. E aí, tinham 2 piscinas, a pequena e a grande. O professor me deixou na pequena 15 dias. 15 dias só. E depois ele me jogou na piscina grande, que é a semi, né? A de 25. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vamos pra lá. E aí eu comecei a nadar, intensifiquei os treinos. E um belo dia, 2 colegas, vamos fazer a travessia Netuno? Falei, vamos, 750, vamos. Eu te acompanho, beleza. Cara, saímos pra largada. Esse meu colega, o que acontece? Que ia me acompanhar, ele ficou pra trás. E eu fui na frente, a primeira, não sabia nem o que eu tava fazendo. E eu fui nadando, igual uma louca. Aí, chegou na primeira boia, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê meu amigo? Ele não tava. Aí, eu fiquei lá na boia esperando ele chegar. Aí, ele chegou e a gente continuou, né? Isso foi 750 lá na Netuno. Ok. E aí, nós continuamos os treinos na academia. E veio um outro colega. Ele falou assim, ô Fê, vamos fazer a 14 bis? Cara, eu comecei a nadar em 2012. E aí, em 2014, no começo, eu não tinha 2 anos de natação. E aí, meu amigo falou assim pra mim, vamos nadar? Eu falei assim, cara, vamos. Eu não sabia o que era 100 metros. E a 14 bis, 24 quilômetros. Eu falei, vamos. Ele falou assim, eu te ajudo a treinar. Eu falei, tá bom, então vamos. Eu comecei a treinar em meados de março de fevereiro, março de 2014, né? E foi mais ou menos em novembro, essa 14 bis. Uhum. Eu fiz. Eu terminei. Foi uma vitória. Quando eu cheguei lá, não tinha todo um... Hoje em dia tem mais um glamour, né? Tem uma festinha quando você chega. Quando eu cheguei lá, tinham 2 militares... Um cobertor, aqueles que você dá para as pessoas, assim, que estão em situação de rua, né? Uhum. E, cara, era aquilo que era a nossa chegada. E uma medalha. E aquilo foi minha medalha de ouro olímpica, cara. Você não tem noção de como aquilo foi grande na minha vida, sabe? Não tinha glamour, zero. Nada, não tinha nada. Você lembra disso. 14 bis não tinha glamour nenhum. E, foi meu ouro olímpico aquilo. E dali... eu fui gostando das outras distâncias. E eu vi que eu conseguia, que o meu corpo aceitava. Eu não era a mais rápida, mas meu corpo reagia bem com aquilo. E eu fui encarando aquele desafio de uma forma consciente,
respeitosa, sem medo. Foi isso. E assim eu fui crescendo. Eu quero voltar, obviamente, nesse assunto das ultras, né? Já que você está debruçada, né? De corpo e alma nas ultra distâncias. E a gente está gravando agora no finalzinho de setembro e você vai fazer 45 anos agora em outubro, né? No Dia das Crianças. Dia 12 de outubro, olha lá. Você com certeza é uma mulher completamente diferente hoje, depois de ter passado por tudo isso. Né? De 2012, você está aí há 11 anos no esporte de uma maneira bem dedicada, né? Mas vamos fazer aqui um paralelo, traçar aqui uma comparação. Qual é a grande diferença de você hoje com 44, às vésperas de fazer 45? Sim. E você com 34? Eu acredito que hoje eu tenho ainda mais sonhos. Eu acho que a diferença é essa. Claro, o meu corpo físico respondia muito melhor com 34, né? Poxa, era muito melhor, cara. Era muito mais fácil eu ganhar as coisas com 34 anos, né? Mas hoje a resposta já não vem tão rápido, né? Então, assim, 44, cara, eu tenho hipotiroidismo, tô entrando na menopausa, então os meus hormônios estão malucos, sabe? E eu acho que nós temos que falar sobre isso com os treinadores, que a gente tem que avisar, a gente tem que comunicar, isso não é vergonha, isso é vida, isso é fisiologia. Exato. Né? Isso é algo natural da vida da gente. E, cara, a gente fica num turbilhão de hormônios maluco para ganhar algo, assim, a gente tem que ter muito trabalho e muita consciência. Né? Então, quando eu tinha 34 para agora que eu vou fazer 45, eu tenho muitos sonhos ainda a realizar. Muita coisa para conquistar, sabe? Eu acho que com 34, tudo era novo, eu não conhecia nada. Então, qualquer prova para mim, poxa, que legal, cara, vamos, sabe? Tudo é uma maravilha, né? Porque Tudo você não tem novo. referência. E hoje, o que acontece? Hoje, não é que a gente está chata, mas a gente escolhe provas. Nós escolhemos algumas provas. Poxa, num ano você faz 1, 2, 3 provas, no máximo. Sim, é isso, sabe? Com 34, eu fazia 2 por mês, 3 por mês, cara. Sabe? A gente não saía da praia fazendo aquatlon, biatlon, que chamava na época. Exato. Cara, eu era apaixonada por aquilo, né? Nadar na porradaria, sair correndo com o pé cheio de areia. Eu não lavava, não colocava meia, só colocava o tênis e saía, sabe? E o aquatlon, para mim, foi uma grande paixão que eu tive e que eu subia no pódio sempre, mas era sempre mesmo. Eu vi a quantidade de medalhas e troféus, que você tem uma foto com a Pietra, né? Isso. Enorme, assim. E só que chegou um determinado momento da minha vida que eu subi num pódio e eu não senti nada. E quando eu tenho uma autopercepção minha, assim, sabe? Eu gosto de ficar me percebendo. E quando eu percebi isso, cara, eu não posso estar sentindo nada. Porque o pódio é muita coisa, cara. Opa, então aqui já não me cabe mais. Uhum. E a prova era ótima, a organização era ótima, era tudo ótimo. Era eu que estava ali e não estava ótima. Uhum. Então eu queria algo mais. Uhum. E esse algo mais veio o tri. Uhum. E foi isso. Que, claro que é uma evolução natural, acho que dá para dizer isso, né? Sim. Aliás, o aquatlon, biatlon, duatlon, não é mais biatlon, né? Mas o aquatlon e o duatlon são portas de entrada muito escancaradas para quem quer, por acaso, eventualmente começar no triatlo. Mesmo quem não pensa como você estava seguindo os passos ali na onda, devagarzinho. Sim. Começou com a natação, depois começou a praticar a corrida. Agora, isso você foi influenciada por esse grupo de treinos, por essa academia, porque você via também pessoas lá que, por acaso, estavam participando de aquatlons, de duatlons e de triatlons, porque a tua progressão dá a impressão que você pensou, né? Eu, na hora de fazer a pesquisa e ver o teu Instagram,
eu pensei, bom, será que ela começou a natação já pensando que queria fazer o triatlon? Porque depois de um ano, mais ou menos, você começou a correr, aí depois você começou a pedalar, aí depois você fez aquatlon, depois você fez duatlon. Bom, agora eu estou pronta para o triatlon, né? Isso não foi planejado até uma certa altura. As coisas foram acontecendo pelo estímulo de amigos, de amigas desse grupo. Sim, o que acontece? Eu nunca sonhei com tri. Nunca. Então, assim, de vez em quando aparecia a Fernanda Keller num Esporte Espetacular. E a gente assistia. E eu achava aquilo incrível. Você já sabia o que era Já, e você estava ligada já. na modalidade. Isso. Então, assim, naquela época, né? Era a Fernanda Keller. Cara, e eu achava ela incrível. Eu achava aquilo incrível, mas muito longe da minha realidade financeira. Também tem isso, Né? Porque, assim, eu sempre morei na periferia da periferia de São Paulo. Então, não sei se você já ouviu falar no bairro de Guaianazes. Já. Né? Então, eu venho de lá. E, enfim, cara, lá não tinha nada. E se a gente parar para analisar o triatlon, ele é um esporte, assim, que ele é lindo, uma coisa, assim, apaixonante, porém, você tem que ter um investimento alto, tá? É um investimento alto de inscrição, investimento alto de uma bike, né, dos seus materiais, e era totalmente fora da minha realidade. Uhum. Então, eu assistia aquilo na televisão, eu via quando eu passava, e eu achava aquilo incrível. E aí, quando eu entrei nessa academia para aprender a nadar, aí eu formei um grupo de amigas, eu entrei num grupo de amigos, onde eles faziam maratona aquática. Aquatlon. Vamos, Fê? Vamos, Fê. A Fê não conhece nada, sabe? Então, vamos lá? Vamos. Então, treina corrida e nada. Treina corrida e nada. Aquele negócio de deixar tudo na beira da piscina, ali, né? Então, fazia a transição na piscina e, pra rua. Uhum. Aquelas loucuras, que é uma delícia. E, então, assim, aí a galera, vamos fazer? Vamos. Agora vamos fazer duatlon. Quando eu fui fazer o duatlon, eu conheci, assim, eu vi de perto a primeira TT. Nunca tinha visto de perto a primeira TT. E é de um amigo, o Chico Tripa. E ele é um baita de um atleta, né? Bem bacana, assim, humilde. E eu vi aquela bicicleta, eu falei, caraca, que massa, que bicicleta top, sabe? E daí eu fui pegando uma amizade com ele, que a gente começou a fazer duatlon. E daí eu fui olhando ele pedalar, falei, cara, isso é incrível. É incrível. E eu na minha Caloi 10, feliz da vida. Uhum. Sabe? Então, assim, foi influência desse grupo? Claro que sim. Porque eu não conhecia nada. Né? Eu não conhecia nada. Eu era atleta de quadra. Então, assim, quando você vai para um outro esporte que é totalmente oposto, é diferente, né? Você vai para a piscina, você vai para o mar, você vai para a represa, né? Você vai para a pista, cara, é totalmente diferente de uma quadra. Uhum. Então, assim, eu tive a influência dos colegas mesmo. Que legal. Você começou a nadar por qual motivo? Porque eu ficava assistindo a Pietra nadar. Aí, beleza. Você falou. Tá. Eu ficava lá vendo a Pietra nadar e eu comecei com um incômodo na lombar. Eu falei, pô, eu sou físio, cara. Pô, pelo amor, eu sou físio. E eu tô com dor na lombar, do nada, né? E aí eu ainda falei não assim, fez nem 40, né? não, cara, eu tinha 30 e pouco, sei Então. lá. Aí eu falei assim, o quê? Eu vou cair nessa água aqui. E eu caí na água para melhorar minha lombar. E aí foi aquilo que eu te falei. O professor me deixou 15 dias numa pequena e já me soltou na grande. E, tipo, eu não tinha fôlego para ir até a metade, mas vamos. Mas O objetivo, então, foi aliviar essa tensão, Foi. tratar essa dor lombar. Foi. E, claro, você já estava na academia, Sim. juntou o útil com o agradável. E eu tive uma facilidade muito grande ao aprender, sabe, a natação. Então, isso que eu ia falar, porque... A minha facilidade foi muito grande, assim. Eu tenho, não quero dizer que eu sou a melhor, mas eu tenho facilidades de aprender o esporte. Eu não sou a melhor, a campeã, assim, tal, mas eu tenho esse tipo de facilidade. E descobrir sabe? como é que chama isso? Inteligência cinética.
Ai, que chique! Agora eu vou Teve falar. um médico Eu tenho aqui outro inteligência dia. cinética. Teve um médico aqui, o Dr. Franz Burini, aliás, um episódio muito legal, ainda mais você que também que é profissional da saúde. Uhum. E ele me ensinou esse termo, inteligência cinética. Quem tem Ótimo. facilidade para pegar. E provavelmente pela tua infância, porque é justamente Sim. na primeira infância, até os 6, 7 anos, que a gente desenvolve a maior parte das nossas habilidades cognitivas e motoras para que a gente carrega para o resto da vida. A gente pode aprender a nadar, pode aprender a andar de bicicleta com 20 ou com 30 anos, mas a gente não vai ter a facilidade que se a gente tiver uma infância muito ativa. E por falar nisso, da tua inteligência cinética, a tua infância teve uma influência muito forte do teu pai. Sim. E você foi uma criança super ativa, que também é um privilégio, né? Sim, então assim, o meu pai e minha mãe se separaram, acho que eu tinha 4 anos de idade. Uhum. Então, meu pai passava em casa todo domingo, pegava os filhos, nós somos em 3, e levava com ele. Para onde que ele levava? Meu pai levava para o clube. Ele ensinava a gente e a gente levava para a quadra. E aí, lá em Mogi das Cruzes, ele dava bola pra gente e começava a ensinar tática, técnica, tudo, regras, tudo. Ele adorava futebol. Basquete, principalmente, basquete, que ele adorava. Futebol também, né? Corintiano nato, a família toda. E, enfim, e ele ensinava a gente como se nós fôssemos os atletas dele, desde toquinho. Então, assim, era basquete, era futebol de campo, era hand, era vôlei, todos os esportes de quadra. E por que ele fazia isso? Assim, da onde que ele tirou essa vontade, essa motivação? Porque o meu pai praticava. Ele praticava. Né? Então, meu pai, assim, ele praticava, ele foi até juiz, árbitro de basquete, né? Bem pouco tempo, legal. Bem pouquinho, assim. Uhum. E ele era professor de matemática, tal. E, cara, foi assim que ele soube ensinar a gente, né? Então, através do esporte. Então, eu acho que nós temos eu acho que eu e meus irmãos temos essa facilidade com o esporte por causa da nossa infância. Eles também têm, né? Sim, eles têm. Não, agora sim, eles não estão tão ativos, mas eles têm total facilidade com o esporte. Total. E você foi criada a filha mais nova e a única menina, né, de 3 irmãos, né, de 3 filhos, né? Você foi criada também muito estimulada, provavelmente, pelo que a gente percebe, né? Quem é pai, a gente olha aí no parquinho, os filhos de amigos e parentes, quando o irmão mais novo sempre se desenvolve mais rápido do que os primeiros se desenvolveram, porque você tem o estímulo dos irmãos mais velhos em casa. E sendo 2 meninos, também foi a maneira, provavelmente, que o teu pai encontrou de estar gastando a energia deles e você ali, né? A mais novinha, tendo que correr atrás da bola da maneira que você aguentava e sabia. Era bem isso, porque eu não brincava muito de boneca. Falar a verdade, assim, eu não brincava. Agora, com os carrinhos dos meus irmãos, carrinho de rolemã, com bolinha de gude, peão, tudo que era de moleque, pipa, sabe? Tudo. Então, assim, eu brinquei muito mais com as coisas de menino, né? Porque eu não tinha uma menina ali para brincar comigo de comidinha, de bonequinha. Eu não tinha. Eu tinha a boneca, eu tinha um fogãozinho, né? As panelinhas, na verdade. Mas eu, não curtia muito, não. Eu gostava de coisa com movimento. Era bola o dia inteiro. A gente tacava o terror dentro de casa. A nossa mesa, a gente colocava redinha, a gente amarrava de uma ponta a outra e fazia de tênis de mesa, a mesa da nossa casa, sabe? E a gente tacava o terror dentro de casa. Coitada da tua mãe. Coitada mesmo. Bom, aí você, né, você falou que você comprou a bicicleta, começou a participar dos duatlons lá na Vila Jacuí. Isso. E você fez um post, uma dessas fotos que eu até te mostrei aqui agora, antes da gente começar a gravar, que eu acho que é aquela foto você no teu primeiro triatlon, com a Caloi 10, assim, né? Não sei se é um lago, acho que é um lago que tem atrás. Que acho que foi em Taubaté, né? Essa Taubaté. Prova, né? E você... E a foto não é, acho que, pelo menos eu acho que a foto não foi postada naquela época, porque você fez uma legenda assim, alguma coisa dizendo que as pessoas acham que precisa ter um equipamento XPTO e tal, né? E você dane-se o que os outros pensam, né? Você vai fazer o triatlon pelos outros ou por você. Esse tipo de atitude é muito legal e é legal as pessoas
mesmo as pessoas que têm bastante projeção no nosso esporte, como você, expressarem e externalizarem isso, porque o triatlon, eu sou de uma geração mais nova do que você, e eu comecei triatlon faz muito tempo, né? Eu comecei em 88. E o triatlon naquela época, claro que ele sempre foi um pouco elitizado, porque tem a questão da natação, que no nosso país é uma modalidade de elite, a gente não tem acesso a piscinas públicas, então de cara você precisa ou pagar uma academia, ou mais caro ainda você ser sócio de algum clube, né? Mas o triatlon ainda tinha, naquela época, muita gente participando com qualquer tipo de bicicleta, com qualquer tipo de tênis. E eu acredito que deva ter algumas pessoas ainda, não sei se eu arriscaria dizer muitas, mas algumas pessoas ainda nesse Brasil inteiro participando de provas pequenas ou grandes dessa maneira. Mas se a gente for pensar nas razões do esporte, isso não deveria ser um obstáculo. Eu vou comprar a bicicleta que cabe no meu bolso, eu vou pegar emprestado, como foi assim que eu comecei, eu te contei, comecei com bicicletas emprestadas, até eu ter a minha, que foi uma Caloi também, a minha primeira bicicleta, uma Caloi Concorde, mas com tênis que dá para você ter, que dá para você comprar e por aí vai. Mas, enfim, com o avanço da tecnologia, com o progresso do esporte, claro, com o comércio, os negócios que vivem em torno dos produtos que o triatlon necessita, né, os equipamentos, as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas nesse sentido, e eu imagino que muita gente hoje mesmo, de fato, se iniba ou não queira nem tentar, porque fala, bom, eu não tenho condição de comprar uma bicicleta de 5 mil reais, que a gente sabe que também não é grande coisa perto do que existe por aí, mas é suficiente uma bicicleta de 300 ou de 1.000 ou de 3 mil reais para você fazer uma prova de triatlon com minimamente um equipamento, né? Você está inserido agora num contexto dessas provas de ultra, que eu já sei também que é um outro universo, né? Eu já recebi aqui o próprio Daniel, o Alexandre, o Sérgio Cordeiro, já bati um papo com essas pessoas todas, a própria Natália, e eu sei que é uma outra tribo. São triatletas, mas é uma outra tribo. Como a tribo do Ironman é uma tribo, e como a tribo das provas mais curtas é uma tribo, e às vezes tem um pouco de intersecção, né? Nessas provas de ultra tri, você vê mais gente se arriscando, não no sentido de correr risco, mas assim, dando um dane-se para o que os outros pensam e fazendo a prova com os equipamentos que eles têm condição, da maneira que eles têm condição. Você vê isso? Com certeza. Então, como você disse, nós somos uma tribo diferente. Que somos chamados de loucos, né? Somos classificados como os loucos do triatlon aí. E nós não nos importamos tanto com o que o outro tem, ou o que nós temos que ter, um exemplo, né, do melhor equipamento. Nós vamos lá e fazemos com o que temos. Um grande exemplo é o Cordeiro. O Cordeiro é um cara muito querido por todos. E ele é um exemplo, cara. Se você vê a bike dele, é uma bike simples. Se você vê o tênis dele, é um tênis simples. Se você vê a roupa dele, não tem nada de tecnológico no Cordeiro, tá? Ele é um cara, assim, sensacional, incrível, que dá uma lição pra gente sempre. E a ultra distância, ultra triatlo, vamos dizer assim, ele traz isso, né? Então, você não precisa ter o melhor equipamento, não precisa, para você chegar lá e fazer, tá? Então, lá nós podemos fazer até... Vamos fazer com qualquer tênis, vou ali com qualquer roupa, sabe? Vou com a bicicleta que eu tenho. Então, assim, diferentemente do Ironman, que você necessita, que as pessoas, na verdade, né, a tribo, estamos falando de tribo, que a tribo de um Ironman, ele te pede alguns requisitos, o Ultra não te pede. O Ultra te pede muito treino, ele te pede muita estratégia, muita paciência, muita calma, muita sabedoria, muito autoconhecimento. Cara, eu acho que o ultra triatlon é autoconhecimento. Se você não se conhece, tu vai passar a se conhecer. Vai se conhecer na marra. Bem assim. Queira ou não queira. Porque assim, os treinos são absurdamente longos,
solitários. Se você está sozinho, você lida com todos os seus medos, com todos os seus sentimentos. E você tem que saber adequar ele na sua cabeça. Senão você não treina, senão você não faz nada. Né? Então, não adianta eu ter a melhor bicicleta, que nem hoje eu estava até falando no treino. Pô, eu já rodei aqui 220 na ciclo que a gente pedala, né? Que é lá em Guarulhos. Eu já rodei 220 aqui sozinha, do começo ao fim. E daí eu escuto grupos, poxa, ai não, eu vou esperar o fulano para poder treinar, vou esperar o fulano, Beltrano, vamos formar um pelotão, um pelotinho, um não sei o quê. Ai, eu não consigo treinar 50 sozinha, 100 sozinha. Cara, é você saber lidar com seus sentimentos, com seus medos, com as suas angústias, com a sua felicidade e saber pontuar tudo. Então, o Ultra Triathlon é você colocar os seus pratinhos ali, ó, equilibrados. Sabe? Então, não tem esse monte de equipamento que é necessário e tal. Eu gostaria de ter todos. Eu gostaria. Sabe? Eu não tenho medidor de potência, nunca tive. Gostaria de ter? Gostaria. Terei um dia? Terei. Né? Quando? Não sei. Cara, não sei quando eu vou ter. Mas eu quero ter? Quero ter. Eu acho que é algo muito importante. É uma métrica muito importante para um treinador ali. Vai auxiliar bastante o seu treinador para ele te arrancar mais seu couro? Vai. Ou segurar mais seu couro? Vai. Vai ser, cara. Entendeu? Só que hoje eu não tenho essa possibilidade. E a ultradistância não me pede isso. Sabe? Uhum. Não exige. Então, eu vejo, assim, algumas exigências de tribos, assim, que às vezes eu nem me envolvo, porque senão eu vou falar algo que as pessoas não vão gostar. Faça por amor. E não para você participar de grupos. Porque o meu grupo tem uma roupa X, eu tenho que ter. Tá? Então, eu conheço pessoas que, estão vendendo a alma para ter a roupa X. Se endividando, cara, para ter a bike tal, para ter o tênis com a placa XYZ, que faz pular, saltar e etc. Sabe? E eu acho que quando você faz por amor, sem querer provar nada para ninguém, dane-se se seu pace é de 12, se seu pace é de 4 ou de 3, sabe? Quando você faz por amor, cara, tá ok. Você vai evoluir, você vai ficar feliz com você. Uhum. Sabe? Eu penso assim. Então, muita gente não me entende por isso. Porque eu não preciso do melhor equipamento. Gostaria de ter? Gostaria. Mas eu posso fazer com o melhor equipamento e sem o melhor equipamento. O equipamento ele não é fundamental, ele não é determinante para que você pratique ou não aquela modalidade. Sim. Então, eu vejo muita gente boa não indo para o triatlon. Por quê? Porque eu tenho que ter bike de carbono, porque eu tenho que ter no meu bolso um gel da marca tal, porque eu tenho que ter o tênis X. Cara, não é isso, cara. O triatlon, o esporte não é isso. Sabe? E as pessoas, como eu disse, né, às vezes até falam, você tá viajando, mas não é que eu tô viajando, é que eu gosto do que eu faço. E eu não me importo com o que os outros falam. E se eu me importasse, cara, eu já tinha largado outra distância faz tempo. Fernanda, você escolheu a fisioterapia, né? E no primeiro momento, até olhando o teu Instagram, eu achei que fosse fisioterapia do esporte, né? Mas não é, fisioterapia ocupacional, né? Do trabalho. Isso. Você eventualmente acabou largando o basquete, foi fazer faculdade e tal. Você falou aí para mim, eu falei aqui na abertura, né, também, que você frequentou a academia, corria muito pouco, tentou fazer jazz, disse que foi um desastre, e você dava aí você casou, acabou tendo a Pietra, e você pedalava de vez em quando com ela, que até tem uma foto tua no Instagram, que eu acho que você postou umas 2 vezes, você e ela com uma bicicletinha, uma foto bem desfocada, vocês pedalando. Era muito pouco esporte para quem teve uma infância ativa. Você olhando hoje para trás, você estava tranquila ou você na época já estava incomodada ou aquilo simplesmente no corre do dia, né, como a gente costuma dizer, o esporte não estava fazendo tanta falta
e aquilo que você fazia, o pouquinho que você fazia já te satisfazia? Como é que era a tua relação com o esporte nesses anos todos? Era visual. Então eu assistia todos os jogos que passavam, tudo que acontecia na televisão. Eu não tinha a oportunidade de estar no esporte naquele momento, mas me fazia falta pra caramba. Então eu fazia musculação dentro de casa. Essas musculações aí que o pessoal faz com 1 quilo de açúcar, com 5 quilos de arroz, com vassoura, Cara, eu fazia dentro da minha casa, sabe? Eu nunca fiquei parada. Minha filha era bebê. Eu lembro que eu catava ela no colo, ela era meu peso. E eu fazia agachamento com a minha filha no colo. Fazia. Essa eu nunca ouvi aqui no Endorfina. Então, a primeira vez... Cara, eu catava minha filha, a Pietra era bebê. E eu, tipo, à tarde, tava tranquila, já tinha feito meu serviço doméstico e tal. Eu fazia o quê? Agachamento com a minha filha. Ela sabe disso? Sabe, ela sabe. Ela foi meu peso. Minha anilha foi a Pietra. Cara, que legal, cara. É isso. Então, assim, me fazia muita, muita falta. Muita. Então, dentro da minha casa, eu observava o que dava para ser feito e eu fazia acontecer, sabe? Então, a gente consegue fazer tudo dentro de casa, assim, tudo, né? Modo de dizer, assim, eu preciso fazer um agachamento, eu consigo. Eu preciso fazer um treinamento de abdominal, sei lá, consigo. Que hoje tem muita propaganda falando sobre isso, né? Muita estímulo. E espero que a mulherada, faça mesmo. Mulherada, o homem, o adolescente, faça... se mexa, assim, né? se mexa, é isso. Esse é o intuito. Saúde. E aí você... Começou em 2012 a nadar, como você já falou, você passou por esse trauma, né, que seu marido faleceu, né, de um mal súbito, inclusive em casa. E aí você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que você não se permitiu, a Pietra era nova, né, ainda tinha 9 anos, por volta de 9 anos, você não se permitiu deixar que isso, enfim, né, te colocasse para baixo, até porque você agora era uma mãe solteira, viúva, com a Pietra, tendo que tocar a vida, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e por aí vai. Mas coincidiu com a fase que você estava, né, indo para os aquatlons, para os duatlons. Como é que você driblou emocionalmente essa barra pesadíssima e ainda assim continua fazendo esporte, porque a tua trajetória desde 2012 não tem interrupção? Mas houve um trauma aí, 2013, né? Mais ou menos, 2013, quer dizer, faz 10 anos agora que você se tornou viúva. Da onde que você tirou essa força? De onde que você conseguiu? Teve terapia, teve ajuda de parentes, provavelmente, da mãe, do pai? Como é que foi isso para você e por que você não largou o esporte, que talvez teria sido uma decisão bem compreensível? E mais fácil. Exato, haja visto que, né, o tempo acabou ficando mais limitado e você psicologicamente fragilizada, né? Sim. Quando tudo aconteceu, depois de uns 15 dias eu fiquei logicamente sem para academia, eu acho que deu no máximo 15 dias. E era um dia, tava até meio chuvoso. Eu falei pra Pietra assim, a Pietra tinha 9 anos, eu falei pra Pia assim... eu queria ir pra academia, filha. Mas eu não vou, não. Eu tô sem comer fazem uns 10, 15 dias, uns 10 dias que a mamãe tá sem se alimentar direito. É melhor eu não ir. Ela tinha 9 anos. Ela pegou na minha mão e falou assim, eu vou com você. Filho, tô aqui até hoje. Quando ela pegou na minha mão, com 9 anos de idade, falou, não, mãe, você vai pra academia e eu vou com você. Cara, ela pegou na minha mão e eu não parei. Simples assim. Então, assim, é como eu te disse, Deus te dá 2 oportunidades. Você para e você chora, ou você pode chorar e continuar. Eu fiz o quê? Continuei. Coloquei minha filha embaixo do meu braço e falei assim, daqui, aqui ninguém mexe. E eu segui. Assim como você falou da sua história, né? Então, assim, e eu fui evoluindo com a minha filha e educando a minha filha do jeito que eu fui educada, dentro do esporte, né? Depois de um tempinho, ela virou atleta do SESI de natação, ficou lá um pouquinho. Aí teve um momento que ela falou, mamãe, não quero mais ser atleta. Eu falei, ok, só que nós vamos ficar no esporte. Isso.
Não importa que você não quer ser mais atleta. Aí ela falou assim, eu falei pra ela, nós vamos ficar no esporte. E foi isso, cara. Sabe? Então, o que me deu forças para continuar foi que eu, logicamente, eu não ia parar e eu não ia deixar minha filha me ver cair. Minha filha não podia me ver cair. Como que ela ia crescer vendo a mãe dela lá embaixo? Não. Ela viu a mãe dela lutar. E numa idade que as crianças já entendem bem as coisas, né? Sim. E ela era bem apegada ao pai dela, sabe? Então, assim, eu tive que... Os gritos dela estão no meu ouvido até hoje, né? Então, eu tive que fazer o quê? Mostrar para ela que a vida, a gente tem as barreiras e que a gente pode ultrapassar. E a gente é forte e a gente continua. A gente cai, a gente sobe, a gente vai e continua. E a gente não pode parar. Chorar, você pode? Claro que você pode. Parar, não. Em relação à terapia, eu fui fazer terapia depois de, acho que de uns, sei lá, uns 8, 9 meses, acho que o pai dela tinha falecido, algo do tipo. Aí eu fui porque minha mãe me encheu tanto o saco. Ela, não, filha, você tem que fazer, tal. Por causa daquele momento de luto que eu não tive, que eu te falei. Claro. Né? Que todo mundo fala, tem que passar, tem que passar. E eu não tive, né? E aí eu fiz terapia um tempinho, e daí larguei, saí, sabe? Consegui colocar a casinha em ordem e continuei, sabe? Não fiquei, acho que nem um ano na terapia, bem menos. E ela também, ela não ficou nem um ano em terapia, Pietra. Ficou bem pouco mesmo. E aí eu comecei a levá-la, ai, mãe, é chato. Ai, mãe, é chato. Aquele negócio, né? Eu não tenho nada para falar, né? E ela, imagina, criança e tal. E aí eu falei, tá bom. Então, nós fomos para a ACM, e lá tem... Não sou mais de lá, mas assim, minha filha cresceu lá dentro, e tem uma estrutura maravilhosa para o esporte lá dentro, para criança, para o adolescente, é sensacional. E aí lá ela se desenvolveu muito bem. E eu e a Pietra somos juntas até hoje. Eu ia para minhas provas, ela ia. Quando eu ia para a prova, que eu falava assim, opa, não vai ter, eu vou estar no mar e não vai ter quem olhar ela. Eu não vou ficar em paz. Eu já nem levava. Eu já não levava a Pietra. Então, nas provas que dava para ela ir, que eu sabia, ela vai ficar com tal pessoa. Aí, ok. Se não, ela ficava em casa, num domingo, me esperando. Eu sempre fiz bate-volta. Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente, qualquer lugar. Sempre bate-volta, nunca dormi, sabe? Então, daí ela ficava me esperando. E com certeza a relação de vocês se fortaleceu muito, né? Porque Sim. aí vem esse instinto maternal e, claro, não tem mais a terceira figura em casa. Você olhando também de novo, mais uma vez para trás, você, assim, qual que é a impressão que você fica daquela sua versão? A gente já falou, né, que você é uma mulher com mais sonhos, né? Que foi mais ou menos nessa mesma época que eu fiz aquela pergunta no começo, do você com 34, né? Era exatamente nesse momento que você estava passando por essa fase, esse trauma. Você de fato acha que você foi assim, excepcional, fora da curva, da maneira como você lidou? Ou você acha que isso era você mesma, simplesmente a situação se apresentou e você então teve que enfrentar dessa maneira? Ou você também já se vê de uma maneira diferente, né, do que você se via naquela época? Eu vou voltar até antes. Eu vou voltar com... Eu não me recordo data, não me recordo a idade direito. Mas eu estava indo para a faculdade, então era uns 19, 20 anos, alguma coisa assim, né? Que eu sofri o meu trauma maior na vida, que foi um estupro. Eita, nós. E nessa época... assim, a minha cabeça, ela deu uma apagada, porque a gente tem esses apagões de proteção. De proteção, isso. E dali em diante, eu tive que aprender a ser forte. Minha mãe com 3 filhos,
O meu pai era separado dela. Para minha mãe, só caía os 30%, vamos dizer assim, né? Do olerite. E, cara, o que eu tinha que fazer? Minha mãe, eu não tinha convênio. Eu não ia falar para minha mãe pagar psicólogo o resto da vida. Não ia. Eu fui em uma sessão. Em uma sessão, e uma médica X me deu uma tarja preta para eu tomar. Foi logo de cara, assim, que aconteceu. Eu tomei meia para dormir e nunca mais tomei. E, enfim, eu fiquei 6 meses da vida indo até o meu portão de casa sozinha. Saía de dentro de casa e até o portão. Se eu tivesse que ir na rua, eu tinha que ir com alguém. Se eu tivesse que ir na esquina da minha casa, que era, sei lá, 50 metros, eu tinha que ir com alguém. 6 meses. Depois de 6 meses, eu consegui ir na feira, que era 150 metros da minha casa, e foi minha vitória. Sabe? E aí comecei, ia para a faculdade de condução, passava muito mal, porque qualquer pessoa que chegasse perto de mim, eu tremia da cabeça aos pés. Eu descia de metrô, descia de ônibus. Eu via, assim, um grupo de mulheres, eu ficava mais perto. Eu via homens, cara, eu tremia da cabeça aos pés. Era muito medo, muito pânico, muito tudo que você possa imaginar. E a sensação de incapacidade, eu falei, gente, eu tenho que sair disso. A sensação de você ser um lixo foi momentânea, porque eu falei, cara, eu não sou lixo. Lixo é quem me fez mal. Isso aí. Eu não sou incapaz, eu sou capaz. Então, eu passei anos da minha vida trabalhando isso na minha cabeça. Acho que é por isso que eu faço ultra. Então... Cara, eu passei anos da minha vida sofrendo algum tipo de agressão sexual, física, psicológica, e trabalhando eu comigo, sabe? Eu falo eu comigo, eu com Deus, eu com o universo, eu com meus mentores, com os meus anjos, com meus arcanjos, enfim. E eu tive que trabalhar isso, porque eu não me permitia chegar na minha mãe e falar assim, mãe, paga uma terapia pra mim. Eu, Fernanda, não me permitia fazer isso. Uhum. Porque eu sabia, poxa, minha mãe, ela trabalhava professora, 2 escolas, o dia inteiro, para ganhar a merreca, né? Que até hoje os professores não são valorizados, né? Do jeito que devem ser. E eu ia chegar, eu falei, não, cara, eu tenho que fazer isso sozinha. E é eu comigo. Se é certo, se é errado, eu não sei. Eu só sei que deu certo comigo. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça, sabe? Então, eu passei muito tempo trabalhando sentimentos, trabalhando pavor, trabalhando medo. E quando hoje as pessoas falam assim, você é louca, você faz ultradistância, você faz 3 Ironman, você faz Ultraman, você faz não sei o quê. Cara, pra mim isso é uma brincadeira. A porrada foi na minha vida lá atrás. Hoje eu tô de boa, sabe? A porrada veio lá atrás. Então, assim, a partir do momento que o pai da minha filha faleceu, eu falei assim, a minha filha não vai me ver cair, nem chorar, nem a pau. Eu bati no peito e falei, daqui ninguém mexe. E eu vou pra cima da vida. Sabe? E eu acho que foi isso. Então, você não se surpreendeu com essa tua reação, porque você já tinha tido de uma maneira talvez um pouco mais imatura, porque com 20 anos, 19 anos, a gente não sabe muito das coisas, a gente acha que sabe, mas não sabe. Mas depois, com 30 e poucos anos, né, provavelmente aquela força voltou em você, e tudo que você havia passado e trabalhado já internamente, aquilo também te levou a lidar um pouquinho melhor, talvez, né? Com todos os sentimentos. Porque, olha, quando você vê uma criança, a sua criança gritando, né? Gritando, e você tá com aquilo na sua cabeça, cara, aquilo é de te matar por dentro, né? Te arrebenta por dentro. E qual a sua opção? Cara, transformar isso em amor, cara. Opção é a única.
Fernanda, obrigado por ter, enfim, compartilhado isso aqui comigo e com quem está aí do outro lado ouvindo. Você falou, né, que talvez seja por isso que você faz o Ultra Triathlon, mas eu já enxergo de uma outra maneira. O Ultra Triathlon para você acaba sendo menos difícil, se é assim que a gente pode dizer, porque o Ultra Triathlon, ou as ultramaratonas, o ultra qualquer coisa, todo mundo que passou aqui pelo Endorfina, né, e já tive pessoas que fizeram coisas muito malucas, o próprio Daniel, né, Sim. ele fala, não é o físico. Sim. Aliás, ele acabou de fazer, né, o duplo Sim. deca de novo. Fez né, os assim. 20, incríveis. Preciso trazê-lo de novo ele aqui, é ótimo. para contar como é que foi a segunda vez. Mas é o psicológico que é o nosso maior inimigo ou maior dificuldade. E se você tem uma cabeça forte e boa, como aparentemente você tem, o Ultra Triathlon ele acaba ficando menos complicado, né? Então, talvez seja por isso então, que você se adaptou tão bem ao Ultra. Agora, de 2012 para 2023, a gente está falando aí de 11 anos, você aprender a nadar e você está fazendo, ter acabado de completar 3 vezes o Ironman contínuo, né? Só para quem não sabe, são 3 vezes as distâncias do Ironman seguidas. Então você nadou 4 vezes 3, 12, pedalou 180 vezes 3, 560, né? 540. E correu 3 maratonas seguidas. Você participou de um Ironman só, quer dizer, do Ironman de Floripa, só o de 2017, depois você fez Cabra da Peste, você não fez outra vez a distância do Ironman? Só voltando um pouquinho, o triplo que eu fiz foi 1 por dia. Igual o duplo. Não foi contínuo, então, então eu me equivoquei. Porém, o que acontece? Eu acho incrível e muito melhor fazer o contínuo. Só que, por que a Fernanda não faz o contínuo ainda? Porque a Fernanda ainda não consegue ficar no escuro sozinha. Ainda tem essa... Aliás, eu quero abordar então, essa questão da segurança. Então o que acontece? Mesmo, hoje é feito aonde? Lá no Areté, né? Uhum. Que é feito lá o Mundial. E à noite, na pista de ciclismo, é muito escuro. Não tem uma luzinha, não, tá? Não tem. E assim, pro meu psicológico, né? Não é a segurança lá é incrível, cara. Ali foi feito dizem que esse lugar é feito fantástico. pro atleta. Foi feito pro atleta, não tem perigo, sabe? Você fica despreocupado com seus staffs. Eles ficam de boa, tranquilos, sabe? E tem onde comer, tem onde ir no banheiro, nós também. E por trauma mesmo, eu não consigo ainda fazer isso sozinha. Uhum. Se tivesse alguém comigo, ok. Mas ficar sozinha nesse período à noite, pra mim ainda não dá. Uhum. Por causa do trauma de 1900 e bolinha. Entendi. Entendeu? Uhum. Então não dá. Então eu faço 1 por dia. Uhum. Mas eu acho muito vantagem fazer o contínuo, cara. Imagina, você nada tudo, depois você pedalar tudo, depois você correr tudo. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho incrível, eu acho top. Mas eu vou fazer ainda o contínuo. Vai. Eu vou fazer o contínuo. Vai. E você perguntou do Ironman. Sim. O que acontece? Eu pulei etapa, sim, do triatlon, tá? Por questões financeiras, uhum. tá? Como nós falamos no começo, o tri, você tem que ter uma reserva financeira, você tem que despender de coisas, porque é muito caro, vamos dizer assim, né? Então, para uma menina lá da periferia, que não tem nada, para fazer um Ironman, cara, é tudo muito caro, tá? Naquela época, para mim, era tudo muito caro. Eu fui para Taubaté, fiz meu triatlo em 2015, e era no lago, que você falou lá, e eu fui a segunda a sair da água, porque largava homem e mulher junto naquela porradaria total, que eu adoro, eu gosto mesmo de largar todo mundo junto, se pudesse, vai todo mundo de uma vez, e vamos que vamos, sabe? Acho legal, não gosto de ficar um aqui, outro ali, outro lá, cara, o legal é você ir pra pancadaria mesmo. E aí, agora tem as ondas, tal, né? Mas as ondas também são pertinhas, as pessoas conseguem chegar umas perto das outras. E aí eu fui a segunda a sair, peguei minha Caloi 10,
fui a penúltima, acho que a entregar a bike. Saí pra correr, eu falei, vou correr igual uma louca, eu vou catar o da frente. Aí eu fui e catava. Aí eu vou correr, fui. Enfim, terminei em quarta, né? Beleza. E acabei a prova, eu falei assim, eu vou fazer um Ironman. Eu acabei a prova. Eu falei, daqui eu vou fazer um Ironman. Do primeiro triatlo em Taubaté, você falou, 2015. vou fazer o Ironman. Aí em 2016, voltando lá com meu amigo Chico Tripa, ele chegou, eu falei assim, Chico, faz a inscrição para mim do Ironman. Não sei nem como que faz, não sei por onde começa, nem nada. Porque ele já tinha feito e fazia. E enfim, naquela época acabava assim, em horas, né? Muito rápido as inscrições. E ele falou, não, tá bom. Aí eu peguei e dei o dinheiro para ele, ele fez a minha inscrição. Beleza. Bike Caloi 10, não tinha sapatilha, era tênis, enfim, daquele jeito. Comecei a treinar com um profissional. E aí eu falei, meu, não tá encaixando, não é isso ainda. Aí chegou mais ou menos em novembro eu peguei e comprei minha primeira TT, que foi de uma pessoa lá acho que era Alphaville, não sei. A mulher de um mecânico que ela ia acompanhar o marido, mecânico de bike, né? Ia acompanhar o marido, aquela história. Ah, mas daí largou e daí eu comprei uma Quintana com um pneuzinho 650. Ah, não acredito. E vamos. Tá bom, tá linda. Era linda a minha Quintaninha. Já eram bonitas. Aí, 600... Tá bom, vamos. Aí, beleza. Aí eu fui pra pista. E aí, não tem sapatilha. Tá bom. Aí fomos comprar sapatilha e tal. E pra aprender a colocar aquelas benditas sapatilhas lá, né? Difícil pra caramba. Aí um amigo ficava, vai, clipa, desclipa, vai, deita, não sei o quê. Enfim, passei por todo aquele processo. Em janeiro, eu já tava com a inscrição feita do Ironman, cara. Aí chegou primeiro dia útil de janeiro, eu fui falar com o meu ex-treinador. Cheguei pra ele não me conhecia, o Silvio. Aí eu cheguei assim, bom dia, eu sou a Fernanda. Eu gostaria que você me treinasse. Eu já estou inscrita para o Ironman. Os treinadores adoram isso. Adoram, né? Adoram. Aí, isso foi janeiro. Ironman em maio. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, vai ali para a pista lá no Serete. Vai ali para a pista fazer que legal, eu conheço o Serete. Vai ali fazer um teste, eu fiz. Pista de terra, né? De saibro. Agora tá reformando todo. Vai ficar lindo lá. Uau, que bom, bom saber. Aí eu fiz o teste que ele pediu. Aí ele virou pra mim e falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou, eu vou arrancar o seu couro. Eu falei, pode arrancar. E aí, assim foi. Ele arrancou meu couro até o Ironman. E aí eu fiz em 2017. E aí, vamos fazer o jantar da equipe e tal, não sei o quê. Nananã, fui. Aí ele grudou em mim e falou assim, você vai fazer o Ultraman o ano que vem? Eu falei, não. Não, você vai se candidatar pro Ultraman. Eu falei, não vou. Ele falou assim, eu tô vendo o seu perfil. O seu perfil é de Ultraman, de Ultra, pode ir. Eu falei, não vou me candidatar, que é pro UB515. Falei, não vou, beleza. Passou, chegou mais ou menos depois de uns 2 meses. Eu falei, eu tô com lesão no joelho. Aí chegou mais ou menos depois de uns 2 meses. Ele falou assim, vem aqui no Serete que eu quero conversar com você. Aí grudou ele de um lado, Sérgio Sedano do outro, que é um baita de um ultra atleta. Agora ele tá fazendo corrida de ultradistância. Não, Fernandinha, vamos, ele já tinha feito. Não, Fernandinha, vamos fazer, não sei o quê, vou te ajudar. Enfim, peguei, apresentei minha candidatura pro UB, saí de lá chorando. Eu falei, não acredito que eu vou fazer isso, eu não acredito. Bom, fui lá, entrei no site. Você não tinha feito o Ironman de Florianópolis ainda? Em 17. Depois que terminou. Depois que terminou, tá. Depois que terminou. Eu fiz, aí beleza. Aí tem todo aquele protocolo, né? Daí o Luna e o Ribeiro fizeram entrevista comigo, tal, não sei o quê. Fizeram entrevista com o Silvio, né? Passou um tempinho, passei. Falei, agora ferrou, para não falar outra palavra, ferrou. Aí eu e o Silvio sentamos assim na calçada, porque a gente não acreditava, né? Sentamos, ele olhou pra mim e falou assim, tu me lascou. Eu falei assim, né? Aí, enfim, começamos a treinar. Treino em cima de treino, 2018. Fiz o UB.
bem legal, foi incrível. O UB é uma prova mágica, incrível, assim, sabe? De uma energia surreal. Aprendi muito ali, muito comigo, aprendi o que é uma outra distância, eu aprendi, assim, encaixar todos os meus sentimentos, muita concentração, disciplina, sabe? Ali mesmo, assim, eu já tinha feito a 14 bis, né? Mas ali no UB, cara, quando eu passei por aquele pórtico, que era lá no PP, ainda na barraca do PP no Rio, né? Eu fiz, eu acho que a minha edição foi a última, que foi no Rio, depois todas foi em São Paulo e Paraty. E, enfim, quando eu passei naquele pórtico, cara, eu falo, a 14 bis foi a minha medalha olímpica de ouro. E o B515 foi, eu olhei para o céu e falei assim, eu sou a dona do meu mundo. Foi incrível, muito legal, cara, incrível. Pode fazer, viu? Recomendo. Tem um depoimento teu, né, no YouTube do UB, bem legal. Ah, tem. Acho que é de 2020 o UB, né? Aliás, eu vou colocar no post aqui do episódio de hoje lá no meu site. Mas interessante. E então você não quis ficar no Ironman ou curtir mais as provas de Ironman porque o Silvio te convenceu a fazer o UB e aí você logo, tipo, colou na ultra distância, né? Isso. Então, assim, o Ironman é algo, assim, organizadíssimo, incrível, de um glamour sem igual, cara. Não existe, eu acho que uma outra organização tão completa, complexa, né? Porque deve ser assim, um ano de preparo, sei lá, né? Pensando nas coisas, assim, é incrível. Você passar ali e você ouvir que você é uma Ironman, sabe? Iron Woman. Enfim, e é incrível. Só que o que acontece? Um leque foi se abrindo para mim. E eu fui conhecendo outras coisas. Lembra que eu falei lá no começo, você perguntou, né? Da natação, você foi pro A4, por influência. Gente, eu fui conhecendo um mundo. E eu não conhecia esse mundo. E quando o Silvio me disse de Ultraman, eu falei, cara, eu não tenho esse nível. Eu não sou desse nível. Pra mim, eram os caras, tipo, galácticos totais, sabe? Assim, eu falei pra ele, eu não tenho bike pra isso, não tenho nada. Eu fui com a minha bikezinha Quintana, que eu estou te falando, pneuzinho ali, 650. Sabe? Eu fiz o Ultraman com ela, eu fiz o Ironman com ela, subi ali Romeiros com ela, subia o Ultraman com ela, e assim foi, sabe? Com a minha bike que eu vendi em 2020. Em 2020 eu peguei uma outra, aí eu peguei uma de tamanho maior. Que é a sua Cervelo, né? É que é a minha Cervelo, é isso mesmo. A experiência do Ironman foi muito legal para você e foi marcante, como foi a da 14 bis e a do UB? Não. De verdade? Por quê? Não. Porque eu acho que são situações completamente diferentes, né? Ali, a 14 bis foi uma coisa assim inacreditável. O ser humano com menos de 2 anos nadar 24 quilômetros. Né? E fui pro B. Eu não tinha quantos anos de triatlon eu tinha quando eu fui pro B, sabe? Pro Ultraman, cara, eu tinha pouquíssimos. O Ironman é o que eu te falei, é um glamour, é uma coisa enorme, é uma coisa grande, é um marco, mas assim, você pediu para comparar, né? Então, assim, ele seria o meu terceiro marco, vamos se dizer assim, sabe? O Ironman com certeza seria o meu terceiro marco, mais importante, sabe? Assim, de desses 3 aí que você colocou. Vou voltar pro Ironman? Vou. Vou voltar a fazer 70.3? Vou. Vou voltar a fazer full? Vou. Sabe?
Eu quero fazer isso. Eu gosto de experimentar. Eu gosto, sabe? E agora eu tô num pensamento que, o que eu faço pro ano que vem, sabe? Eu continuo, faço mais um ano de ultradistância, eu volto, fico no 70 ou eu faço um full? Então, assim, minha cabeça tá meio assim, sabe? Por quê? Porque eu gosto de todos, dos 3, sabe? Até o meu namorado brinca comigo, ele fala assim, você tem que focar. Você tem que focar no que você gosta, cara. Você tem que focar aí naquilo. Ele é triatleta também? Ele fez Ultraman também, ele é Ultraman e tal. Aí ele fala assim, você tem que focar naquilo, sabe? Você tem que buscar tempo, você tem que não sei o quê. E eu sou tranquilona em relação a isso, sabe? É lógico, eu quero me melhorar. Eu não quero ganhar do Michel. Eu quero ganhar da Fernanda, sabe? É isso, claro que eu quero meus tempos melhores. Mas, assim, é que o Ironman, assim, a gente vai treinando com a galera que faz Ironman, tipo, é um monte de bichão, assim, um comendo o outro, tal, e é pace daqui, e olha Strava, e olha Garmin, e olha não sei o quê, bate tempo, e seu pace é assim, seu pace é assim, sabe? Aquilo meio que me enlouquece. E a outra distância não é assim, é mais tranquilo. Por mais que a distância seja, é muito longa, acaba com a gente, mas a nossa tribo não tem essa cobrança que a galera do Ironman tem, sabe? É outro tipo de cobrança que nós temos. De terminar, de estar bem, de fazer bem. E o Ironman não, é tempo, sabe assim? É bizarro, isso. né? Porque é uma prova que dura, em média, para as pessoas de 10 a 12 horas. Isso. E as pessoas estão contando praticamente segundos, né? Vamos tirar 10 segundos na transição, 30 segundos, né? Para mim, que sou de uma outra geração, ainda eu tenho dificuldade de entender isso, embora os tempos dos grandes campeões, né? 7 horas e pouco e tal, de Ironman, surpreendam ainda bastante também. Aí fica um pouco mais fácil de entender. Mas é curioso, porque na minha época a gente não tinha essa preocupação com os segundos ou com... Também não tinha essa quantidade de informação, muito menos os instrumentos para você avaliar tudo isso, né? Isso. Que eu também falo, já me perguntaram, né? Será que era mais legal naquela época ou hoje? Pô, se eu tivesse todos os equipamentos que existem hoje à minha disposição, claro que eu teria utilizado naquela época. Seria fantástico, fabuloso, né? É mais ou menos como você falou, né? A gente fazia sem nada disso porque não tinha, né? Mas se a gente conseguisse ter todos os equipamentos, era mais legal, né? Claro. Pelo menos a gente acha que ajuda um pouco, ou pelo menos dá pelo menos uma falsa impressão de que você está mais rápido, né? Isso mesmo. Mas o que eu tenho ouvido bastante das pessoas que fazem o UB principalmente, né? Mas pelo jeito o Brasil Ultra Tri, que é uma prova mais nova, né? Do Daniel, também tem esse mesmo espírito. E as provas lá fora, o próprio Mundial, né? De Ultraman, no Havaí também tem esse espírito. É um espírito mais voltado para... Tem a competição, né? Aliás, você fala isso, acho que no seu vídeo, né? Tem a competição, mas é muito mais as pessoas querendo se congregar e estarem juntas, cada uma fazendo a sua prova, mas estarem juntas e unidas. E aí depois tem essa relação muito bacana, que também todo mundo cita, que é a relação interpessoal entre os staffs, entre as equipes, né? De apoio, que acabam se ajudando, se conhecendo. Então, sei lá, acabou teu gel, acabou tua água, outra equipe vai lá e te ajuda e vice-versa, e por aí vai. Fica uma coisa muito mais... de uma vivência humana, muito além só da competição. E o Ironman, claro que ainda tem um pouco disso, eu enxergo, principalmente nas pessoas que estão um pouco mais para trás, ou não estão disputando, ou não têm essa vontade de querer se classificar para o Ironman do Havaí, por aí vai. Mas as coisas deram uma guinada, e eu acho, inclusive, que tanto a ultramaratona quanto, né, a relação das ultramaratonas com a maratona 42 km 195, ou as corridas de trilha e as provas de ultradistância no triatlon, elas têm mais ou menos, acho que esse propósito para quem pratica, de fugir um pouco daquela coisa que era muito com pressa, muito querendo performance, medir, fazer a foto com o relógio, com o tempo. Então... dá para perceber em vocês, que são ultra-triatletas, um perfil bem parecido nesse sentido, da mesma maneira, que são as tribos que a gente falou lá no começo, né? Mas, e esse triplo, né? Você fez o duplo, né? Você fez o duplo no UB, você fez o duplo no Brasil Ultra Tri, e agora você fez o triplo.
A decisão de ir para o duplo, para o triplo, veio quando? Você ainda estava em Aretê? Você já sabia que você já sabia que você iria eventualmente participar participar do triplo? E por que você não falou agora do quíntuplo? Do quíntuplo. Eu acho que, assim, quando, na verdade, eu descobri essa prova, quando o Daniel trouxe, eu já ia fazer de novo o Ultraman. O UB. O UB515. Eu ia fazer novamente, já estava tudo certo, tava com a inscrição toda certinho. Aí eu tive alguns ajustes para fazer, particular. E aí surgiu, nada a ver, olhando bobagens no Instagram, vi essa prova. Eu falei, opa, que prova é essa? Mandei pro meu atual treinador, o Fábio. O Fábio Targas. O Fábio Targas. Aí eu falei, Fábio, olha isso. Aí ele, então, mas se você quiser, bora, mas fala com o Luna. Aí eu falei, caramba, e agora? Cara, eu tava de Covid. Eu tava com Covid quando eu vi essa prova, né, que o Daniel lançou. E aí eu falei, beleza, vou fazer essa prova. Tô com Covid, mas ninguém precisa saber. Tá, foi em dezembro. Foi perto do Natal que eu descobri essa prova. Aí eu conversei com o Daniel me explicou mais ou menos. Chamei o Basqueto, que o Basqueto já tinha feito, que o Basqueto fazia essa prova, o Sérgio Basqueto. Falei, Basqueto, e aí? Não, Fernandinha, esses homens é tudo é só furada. Não, Fernandinha, vamos, é de boa. Vambora, você consegue. Não, é assim, né? Você tem uns amigos assim, é só se lasca. Aí eu falei, beleza, Basqueto, então vamos. E aí eu fechei com o Daniel, e aí fiz o duplo, né? Fui, meu treinador não conhecia o Fábio não conhecia da prova, mas nas metragens ele me encaixou ali. Beleza, me encaixou nas metragens, me treinou, perfeito, foi ótimo. Na hora que eu cruzei a linha de chegada, o Daniel falou assim, Fê, você tá fazendo história no Mundial. Você é a primeira brasileira a fazer um Mundial de Ultra Triathlon. Caraca, quando ele falou aquilo, eu falei, tá bom. Tipo, não tinha caído a ficha. Né? Ele falou assim, agora você tá abrindo as portas. Eu falei, beleza. Mas não tinha caído nem a ficha. Aí eu fiquei pensando nisso. Daí ele falou que eu fui a recordista, tal, não sei o quê, Pan-Americana. Beleza. E aí eu fiquei pensando, falei assim, e o ano que vem, hein? O que eu faço? Acho que eu vou fazer um triplo, eu acho. Porque eu terminei bem, não terminei quebrada, nada. A não ser os neuromas que tava doendo pra caramba do meu pé, que eu tenho neuroma de Morton, né, pra ajudar. Doeu pra caramba. Tive que trocar tênis e tudo. Eu falei, tirando isso, eu tô inteira. Então, eu acredito que eu vou ter tempo pra treinar pro triplo, né? E aí, foi isso que aconteceu. Então, eu tive tempo para treinar para o triplo e eu encarei. Como que eu te disse, né? Sempre com respeito à metragem, sem medo. Eu respeito, mas eu não tenho medo. E agora o quíntuplo que você está perguntando, né? Ainda não. Porque você não falou quíntuplo, né? O que eu vou fazer no que vem? Eu ia falar. Então, ainda eu acredito que não vai ser pro ano que vem. Por quê? Porque eu acho que para você fazer uma prova dessa, tenho certeza, você precisa de ter tempo, né? Então, assim, no momento, eu não tô com tempo para fazer um quíntuplo, para treinar pro quíntuplo, porque você tem que ter tempo para treinar. Então, assim, eu trabalho numa indústria, sou seletista numa indústria, abri minha empresa agora, uma consultoria ergonômica, sabe? Então, assim, eu tô com as duas, tô atendendo outras empresas, então, o que acontece? Eu tô sem tempo hábil para treinar para um quíntuplo. Eu vou fazer um quíntuplo um dia? Talvez sim. Vambora, né? É só eu ter tempo para treinar. Eu não quero fazer, assim, atropelada, sabe? Eu quero que tenha tempo. Então, eu consigo fazer sossegado meus treinos? Ok. Aí eu vou fazer o quíntuplo. E aí eu vou subindo. Até onde eu vou parar? Não sei. E se eu tiver que voltar? Você vai fazer o duplo de novo? Faço. Legal, por quê? Eu vou pegar os meus tempos e vou querer fazer o quê? Menos. Sabe? Querer ganhar da Fernanda mesmo. E vamos ver se a gente consegue. E como você falou, né? Entre as tribos de ultra triatlon com Ironman,
é que nós formamos, assim, amigos, assim, nós somos mais unidos, vamos dizer assim, não tem aquela cobrança de tempo, não que eles não sejam, eles são também, né, o pessoal que faz Ironman, só que eles têm muita cobrança do tempo, do pace, né, tem uma coisa assim que eu vou falar, é porque eu acho isso muito chato, o que acontece hoje em dia, é que assim, as pessoas, eu acho que magoam outras por causa de tempo. Então, se você é um exemplo, você é homem, você vai lá, fez um Ironman de 13 horas. Você não serve, você foi lá para passear? É isso que as pessoas falam, sabe? Porra, você fez um Ironman para 9 horas e 20, porra, cara, você é o F grandão aí das galáxias, sabe? Para 8 horas, pá, não sei o que, tô falando de amador, tá, gente? Aham. Então, cara, eu acho isso que não é necessário. Se a pessoa fez em 13, em 14, você pode fazer em 17. Ele vai continuar sendo seu amigo, vai acordar cedo na segunda-feira, vai trabalhar para ele poder pagar a inscrição do ano que vem para estar lá, cara. Sabe? Então, as pessoas andam massacrando outras por causa de tempo. Isso não é bacana. O bacana é você fazer amigos, é você fazer com amor, é você se dar, você se doar, na verdade, por aquilo ao seu máximo. Se aquilo fosse seu máximo, parabéns para você. É isso, sabe? Então, eu acredito assim que a ultradistância não tem essa cobrança, mas os dois são bacanas, sabe? Porque você não fica numa zona de conforto, né? E também não fica levando porrada toda hora, sabe? E é bacana. Por que você acha que as pessoas fazem isso? De ficar, né? Enfim, talvez eventualmente... Não é que elas estão mais preocupadas, eu acho, minha interpretação, não é que elas estão mais preocupadas com o resultado dos outros. Eu acho que está todo mundo hoje muito egocêntrico, principalmente por conta das redes sociais, né? O cara quer se ver, ele quer ver quantos likes ele tem, ele quer ver quantas visualizações. Mas as pessoas, de uma maneira geral, bem generalizando, elas não perdem a oportunidade de ficar criticando, né, o jardim do vizinho, né? Por que você acha que as pessoas estão assim? Você tocou num ponto, assim, rede social. Teve uma época que eu falei assim, eu vou tentar patrocínio para mim. Mandei comunicação para as empresas, tal, não sei o quê. Até que uma pessoa falou para mim assim, vai depender do que você vai me dar em troca. Eu falei, não vou te dar P nenhuma, parceiro. Vou te dar nada em troca, né? Então, falou com segundas intenções. Eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores, sei lá. Acabei com tudo. Fui lá e tirei tudo. Tirei. Falei, não tá me servindo pra porca nenhuma, sabe? Assim, sabe quando você fica revoltado? Que as pessoas estão ali pra curiar a sua vida, assim, e tipo, na hora que você precisa de algum suporte, não te dá um zero. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu fui lá, tirei e fiquei com 600 pessoas no meu Instagram. Agora já tá um pouco mais... Agora tá um pouquinho mais alto. Mas... Cara, eu acho que as pessoas, é aquilo que você falou, tão egocêntricas. Elas querem se ver, elas querem criticar. Por quê? É mais fácil eu apontar o dedo para você, Michel. Mas quando eu aponto um para você, tem outro voltado para mim. Cara, é simples assim a regra. Eu acredito muito na lei do retorno. O que você faz, se você faz o bem, volta o bem. Se você faz o mal, não vai voltar flores para você. Sabe? Então, eu acredito muito em lei do retorno. Então, as pessoas, elas querem muito, como se diz, elas querem se ver, elas querem aparecer, elas querem mostrar que elas fazem XYZ mais do que a Fernanda, um exemplo, sabe? Mais do que o Michel. Não, cara, você tem que ver o quanto você se superou. Não é o quanto você superou a Fernanda, o quanto você superou o Michel, o quanto você se superou. É isso que as pessoas não me entendem, sabe? Assim, eu acho que ou eu sou de uma outra geração, eu não sei, cara. Porque ou eu sou alucinada com esse negócio de... Eu não fico vendo o tempo dos outros. Né? Voltando ao meu namorado de novo. Uma vez ele falou, você tem que estudar, você tem que olhar suas adversárias, pegar o tempo delas e olhar.
Eu falei assim, mas isso vai me dar mais perna pra correr? Porque se for dar mais perna e menos pace, cara, eu vou olhar desde 1970. Porque, cara, se eu ficar ali, eu vou ficar ali batendo e olhando, sabe? Cara, eu não perco meu tempo com isso. Eu prefiro fazer o meu tempo acontecer, que é treinando, do que parar para olhar tempo dos outros. Eu não perco esse meu tempo. As pessoas, às vezes, podem gostar disso e tal, mas isso é o meu treinador que tem que ver, sabe? Ele que vai montar minha planilha, cara. A responsa, eu jogo pro Fábio. Ele vai lá e olha, entendeu? Uhum. Ele que vai lá mexer o meu pace, o que eu tenho que fazer ou não, sabe? Então, eu acredito que as pessoas, elas estão um pouco cruéis em relação a isso. E muita gente não entra pro tri por isso. Por que tem muita gente, logicamente, não vamos falar em relação financeira, mas muita gente que corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, vamos dizer assim. Por quê, cara? Porque não tem... A corrida, ela é, assim, inatingível. A corrida vai qualquer tribo, vai de qualquer jeito. Tem gente que corre descalça, tem gente que corre de sandália de franciscano, com a melhor placa, com o tênis conga, sabe? Nossa, agora eu fui longe, né? Conga. Foi em 1970. Viu? Mais ou menos. E, cara, assim, a corrida te abraça todo mundo, né? Então, é isso que qualquer esporte tem que ter. Né? Tem que ter a competitividade? Claro que tem que ter a competitividade de uma forma leal. Você tem que ser competitivo de uma forma leal. Mas você não pode ficar menosprezando as pessoas. Porque o fulano chegou em último, você chegou, sei lá, em terceiro, em quarto, ou na frente dessa pessoa, sabe? Pra mim, todo mundo é igual. Como é que você conseguiu driblar a rotina para encaixar na sua vida os treinos para distâncias cada vez maiores? Né? Hoje em dia está um pouco mais fácil, porque a Pietra já é uma mulher e tal, mas trabalha você tem 2 trabalhos, você tem que correr atrás das coisas, você disse que adora cuidar da tua casa. Adoro. Eu vi que você chega andando do treino e ainda dá uma lavada na bicicleta. Você tem mania de limpeza, é? Ai, não é mania, mas ó, hoje mesmo eu fui pro treino, voltei, minha casa, você vai lá, já tá passadinha de pano, tá tudo arrumadinho. E você limpa a bicicleta também? Ah, eu gosto também de limpar, eu gosto de limpar a bicicleta, sabe? Eu gosto de não todo o treino, porque também não dá, né? Às vezes ela fica imundinha, mas quando dá, eu sempre gosto de lavar minha bike sim, sabe? E como que eu saía de casa muito cedo, como todo mundo, vai treinar, eu deixava a Petra dormindo em casa. E às vezes quando eu chegava, tipo 10h30, 11 horas, alguma coisa, quando o treino era, né? E ela tinha acabado de acordar, eu saía de casa, deixava o café dela arrumado, né? Então ela se virava ali com o café da manhã dela, de final de semana, sempre ligando para ela, né? E da onde eu morava, hoje eu mudei de casa, mas dos 2 pontos, hoje eu moro muito mais perto da ciclovia que a gente faz. Você já conhece ali A ciclovia de Ayrton Guarulhos? Senna, Eu fui uma vez só. Tá. Eu fui uma vez só. Então Inclusive, minha filha mais velha perguntou agora, faz pouco tempo, do Parque Ecológico Tietê, que tem a ciclovia ali do lado que vai para a direita, né? Indo daqui para o aeroporto, não é essa? Não é Isso, essa? tem essa desse lado, só que essa é perigosa. Na verdade, essa é do parque. Nós treinamos bem na frente do CT do Palmeiras. O Palmeiras tem um CT deles onde lá. já é. Onde, e tá. lá tem a pista que vai 8 e volta 8. Que legal. Né? Então, assim, ali a ciclovia de Guarulhos. Que isso, você fala, de Guarulhos. tá. Isso, é ali. Né? Então, ali é a nossa casa. Então, eu moro bem mais perto dali hoje em dia. Mas eu deixava a Pietra dormindo em casa para treinar. Muito rolo, sabe? Lá na academia, já corri, assim, várias vezes maratona na esteira. Já corri 67 na esteira e a Pietra lá, sabe? Fazendo as coisinhas dela ali na ACM, sabe? E eu sempre com o celular, onde você tá? O que você tá fazendo, sabe? Assim, então, a Pietra sempre comigo onde eu ia, só não na pista, né? Mas, senão eu deixava ela em casa ali, já com suporte de alimentação, para ela se virar.
que ela acha assim de você? Você tem esse tipo de conversa de vez em quando com ela, né? Já que ela é uma mulher hoje em dia, né? Isso. Ou ela contava, ou ela conta, ou ela apresenta para as amigas, sei lá, para o namorado. Essa aqui é minha mãe faz isso, isso, isso. Como é que é a relação de vocês? O que que ela, né? O que que você já conseguiu ensinar para ela, que provavelmente foi tudo que ela precisava aprender até agora, né? Porque depois de uma certa idade eles estão caminhando com as próprias pernas, né? O que que você se orgulha, assim, de que você, como mãe, a Fernanda mãe, conseguiu ensinar para a Pietra, deixar para a Pietra como um legado, que eu acredito que é a educação, é o que a gente influencia os nossos filhos, não é o dinheiro, não é a poupança, não é a bicicleta que o filho vai herdar. A Pietra é assim, ela é muito responsável, né? Então, quando ela fez 14 anos, ela já queria trabalhar. Eu que não deixei, né? Mamãe, eu vou trabalhar para te ajudar em casa. E eu falei, não, filha, a mamãe faz as coisinhas aqui, então, assim, ela é muito responsável, né? Ela é disciplinada, a Pietra. A gente conversa, toda a prova que eu vou fazer antes, eu falo para ela, e aí, filha, dá para você segurar? A mamãe quer fazer mais uma outra, porque a mamãe vai ficar fora de casa. Porque, assim, eu sempre perguntei para a Pietra, assim, aleatoriamente. Ô, filha, a mamãe é legal? Ela fala, a mamãe é legal. Aonde que a mamãe não é legal? Aí ela apontava. E eu acho que todos os pais devem fazer. Assim, ai, papai é legal, a mamãe é legal. As crianças vão falar assim, mas qual parte que não é legal? Qual parte? Aí você, tipo, meio uma coisa lúdica, qual parte que não é legal? A parte que eu fico muito sozinha sem você. Então, às vezes ela falava isso me doía. E aí eu ficava, mais indoor, né? Fica mais com ela, sai mais com ela. Então, assim, eu sempre conversei com a Pietra. Eu vou fazer qualquer prova, antes eu falo pra ela. Eu falo assim, filha, tô pensando em fazer tal prova, e aí, o que você acha? Vai. Ela fala assim, vai, mãe, vambora. Né? Então, aqui nem agora, o triplo, ela foi minha staff. Incrível. Ela foi porque o ano passado ela foi staff da organização do Mundial, né? Do Daniel. Ela mesmo foi lá, fez a inscrição, eu não fiz nada, não indiquei nada, ela fez por si só. Que legal. E aí fizeram a entrevista, a Jéssica e o Daniel com ela passou, trabalhou lá, né? E quem foi meu staff foi meu namorado, né, o ano passado. Aí esse ano eu levei minha mãe, ela foi de staff da organização também, porém nos meus dias ela foi a minha staff. Entendeu? Ela trabalhou na organização até tal dia, depois os outros 3 dias finais ela ficou comigo como minha staff. Uhum. Foi incrível, assim, a sincronia que a gente teve, porque eu não sou aquela atleta que dou trabalho pro staff. Não fico xingando, reclamando, nada, porque dependendo do que você tá passando, você vai ficar nervosa, você vai ficar com raiva, vai querer chutar barraca, tal, não sei o quê. E eu fiquei, de boa, por mais perrengue que eu estivesse passando, eu fiquei tranquila ali. A Pietra foi incrível como staff, minha staff, né? Virou minha staff oficial. E, cara, nós temos muitas conversas, assim, em relação ao esporte. Hoje ela faz educação física na faculdade, né? Uau! O ano que vem ela legal, se forma. Que presente isso para você, né? Com certeza. E aí o ano que vem se forma. E não sei que rumo que ela vai seguir, mas ela é uma boa líder, aquela menina lá, viu? Ela vai fazer uma pós em fisioterapia ou alguma coisa assim, né? Ai, não sei, sabia? Não sei, não. Não tenho nem ideia. Eu falei, Pi, você é uma boa gestora, cara, boa líder. Vê aí, vamos ver o que faz depois da pós. Você nunca quis trabalhar, depois dessa tua incursão no mundo dos esportes, com fisioterapia esportiva? Então, eu, na verdade, entrei na físio visando a físio do esporte. Uhum. Me apaixonei pela físio neurológica. E aí eu fui fazer uma pós de físio neuro. Só que daí eu fui, fiz a prova, tal, não fechou turma. Falei, caraca, não era pra ser. Beleza. Aí eu, bati em tanta porta de clube, tanta porta pra físio do esporte, nada abria. E aí, do nada, apareceu uma ginástica laboral pra eu fazer numa empresa. Cara, eu não tive isso na faculdade. A físio do trabalho não tinha na minha época na grade. Uhum. E eu falei, bom, eu sou atleta desde criança.
falou em ginástica, tá bom, beleza, tamo dentro, vamos embora. E aí eu entrei nessa empresa, comecei a fazer ginástica laboral e de lá pra cá não parei nunca mais, sabe, em ser físio do trabalho. Né? Hoje a coisa que eu menos faço é ginástica laboral, mas eu fiquei, quando eu fui fazer a físio, eu fiquei entre educação física e físio, sabe? Fiquei nessa, mas na verdade eu mirei a físio pela físio do esporte. E você vê, a vida fez o quê? Não é físio do esporte. Você vai ser atleta, mas não físio do esporte. Você vai ser físio de qualquer coisa, menos do esporte. Né? E abriu a porta bem uma físio que eu não tive na grade, que é físio do trabalho. Aí eu tive que bater atrás e estudar, né? E me atualizando a cada vez mais. Aonde que você se imagina daqui a um pouquinho mais de 5 anos, né? Quando você tiver 50, assim, onde que você gostaria de estar? Já parou para pensar nisso? Você fala morando ou você fala no esporte? Na vida. Meu, daqui 5 anos... Ai, eu gostaria de fazer as provas que eu ainda sonho em fazer, em 5 anos. Quais? Mas primeiro eu preciso aceitar não, me treinar no frio, que é o Patagon Man. Ah, que legal. Então, assim, é uma prova que tá na minha mira, mas, assim, eu preciso treinar muito no frio. Eu e o frio, sabe? Porque é uma prova de frio. É isso. Então, assim, é o que eu tô te falando. Medo, não tenho. Eu tenho muito, muito respeito. É por isso que eu preciso me treinar muito no frio. É isso. Para eu fazer o Patagon Man. Eu acho que é uma prova que pode acrescentar ainda mais na minha vida. E é uma prova que eu acho que é bem parecido com algo de ultradistância, não sendo, sabe? Que você tem que trabalhar todos os sentimentos num momento só, sabe? Você tem que ser muito estrategista e trabalhar tudo. Então, eu acho que eu quero fazer... Essa é uma das provas que eu quero fazer. Né? Algumas outras maluquices, quero estar bem, assim, estabilizada com a minha empresa, sabe? A Ergotri. A Ergotri. Imagina porque o nome. Ergonomia com tri. É a Ergotri, é isso mesmo. E eu quero ficar... O que acontece? Eu abri a Ergotri em janeiro, porém, com a quantidade de treino, eu não consegui dar uma visão para ela, assim, uma atenção. Acabou o Ultra Tri, cara, eu falei, não, agora eu vou voltar para a empresa. E aí já começou a virar as coisinhas, né? Então já tá ficando bem legal, assim, a empresa. E, eu quero estar bem, cara. Quero estar bem financeiramente, quero estar bem com meu namorado, quero estar bem com a minha filha, sabe? Quero fazer prova mais louca do mundo aí. E é isso, eu acho. E o fato de no Ultra ter menos mulheres ainda do que tem no Ironman? O Ironman já ficou uma coisa mais comum para as mulheres, mas tem poucas mulheres no Ultra, né? Isso. E aí, entendendo um pouquinho, pelo menos, da ótica de um homem que eu sou, eu entendo o motivo, ou os motivos das mulheres, né? Realmente é muito mais complicado, infelizmente, para as mulheres treinarem, né? Sim. E sem falar nas cobranças que a sociedade coloca, né, sobre as mulheres, com essa história da maternidade e tal. Mas eu imagino que as mulheres têm coragem para vencer isso, e você acha que é uma prova viva disso, e tantas outras que já passaram por aqui, né? Dá para as mulheres fazerem o que vocês quiserem, vocês têm exatamente as mesmas condições. Eu até queria dizer que vocês têm mais condições físicas e psicológicas de fazer do que os homens, né? Mas esse é um assunto controverso, talvez, para muitas pessoas, mas eu sou fã das mulheres. Agora, é preciso ter coragem, né? Precisa ter coragem. Acima de tudo, eu acho que é preciso ter coragem, e tem essa questão da sororidade, que aí as mulheres vão se vendo ocupando os espaços, e aí elas passam a entender que, puxa, se a Fernanda está fazendo, se a Nath fez, se o fulano, a fulana, a Fernanda Keller, né, que está fazendo agora, né? Sim, agora, sim. Dia 14 de outubro, o 27º Ironman dela do Havaí. As mulheres conseguem... E eu acho que isso é natural para os homens também, né? Mas no caso das mulheres que ainda são minoria no esporte, acho que isso tem um peso muito maior.
Como é que você vê esse papel, você sendo uma dessas pessoas que provavelmente você se espelha em algumas outras, que não precisa ser no esporte, mas pode ser na profissão, na vida. Mas você é, sim, um bom exemplo para muitas mulheres que estão no nosso esporte ou eventualmente estão pensando em ingressar no esporte. Como é que você se vê nesse papel? Pensando nas mulheres, cara, eu acho que é muito complexo no sentido de... Se eu for... Nós estamos num país que... condição financeira, a gente bate salário, né? Então, um salário de um homem de um mesmo cargo com mulher diferenciado. Valor de inscrição, não existe uma diferença, né? Mulher tem que chegar, muitas, né? Tem que fazer o serviço dentro de casa, cuidar das crianças. Não tem um companheiro ali do lado, tá? Para dar esse suporte, para dar esse apoio. E não tem tempo de treino. Não tem esse tempo de treino. É uma pena isso acontecer, né? Como eu te disse, para ultra distância a gente precisa de muito tempo para treinar. E equilibrar todos os pratos. É isso. Mas, falando em coragem agora, é o que mais temos. É o que a gente mais tem. Que tem que ter, na verdade. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ser abusadinha, sabe? Assim, a gente tem que ser pessoas que vai lá e faz acontecer. Eu quero fazer um exemplo. Eu quero fazer uma ultra qualquer, vai. Eu quero fazer uma corrida de ultra, BM, vai. Um exemplo que é 75 que vai ter agora, né? É o mês que vem, eu acho que é outubro, tem uma BM aí, 75 quilômetros. Cara, eu tenho que ter a coragem e a certeza que eu vou lá e faço. Eu faço acontecer. Mas aí, o que eu tenho que sair? Da zona de conforto também. É muito fácil, o que eu disse para você, condição financeira é diferente, é menor do que a do homem. Disse para você que tem que limpar a casa, né? Tem que cuidar do filho, você tem que fazer janta, sei lá o quê. Eu faço tudo isso. Eu nunca tive uma empregada dentro da minha casa, uma secretária, sei lá, uma faxineira, algo que chame. Então, se aquele vidro não tá limpo, é porque eu não limpei, eu não tive tempo. Eu quis sair de uma zona de conforto, porque eu poderia ficar ali, eu poderia ficar só ali nos meus treinos mais curtos ou dentro da minha casa e depois assistir minha novela. Cara, a coisa que eu menos faço é assistir televisão. O que eu menos faço. Eu assisto televisão eventualmente. Pergunta de novela pra mim, não sei. Sabe? Então, assim, você sai da zona de conforto. O que você quer? Você quer fazer uma outra distância? Qualquer pessoa consegue fazer desde que treine. Não é que a Fernanda, nossa, a Fernanda é a monstrona, a Fernanda é a efona, sabe? Assim, não, cara, eu sou uma pessoa normal como qualquer uma. Acordo cedo, acordo de madrugada, todos os dias da semana, sabe? Para treinar, para trabalhar, para cuidar da casa, sabe? E você pode fazer isso. Todas podem fazer isso. Então, a ultradistância consome seu tempo, consome. Mas daí são escolhas. O que você escolhe? Depois que você limpar a sua casa, sei lá, cuidar do que você tem que cuidar, assistir a novela ou treinar? São escolhas que você faz na vida. Então, a ultradistância tem pouca mulher, infelizmente. E é o que eu gostaria que tivesse muito. E eu ainda quero ver muitas mulheres. Né? Existem muitas mulheres boas e ótimas e assim, super fortes que têm total condição de fazer ultradistância, ultra triatlon, vamos dizer assim. Eu viro e mexe, lá no Instagram eu convido alguém para o Ultra Tri, sabe? Vai fazer o UB, vai fazer o Ultra Tri, que são as duas ultradistâncias que nós temos no Brasil aqui. E, enfim, é isso. Eu acho que nós temos que, às vezes, olhar para dentro
E o que eu quero? É o autoconhecimento. O que eu realmente quero? Eu quero fazer uma ultra distância? Então eu vou fazer acontecer. É isso. É se auto-perceber, se auto-analisar. Ou eu quero fazer uma ultra distância porque a coleguinha fez. É isso. Acho que ultra distância é uma coisa que tem que vir, cara, por você. Sabe? Assim, é claro, você vai se espelhar em alguém, não sei o quê, mas tem que vir da sua vontade, não porque a outra fez, sabe? E você tem que sair da zona de conforto. Cara, esquece, você vai estar no seu sofá, acabado e dormindo. Vai, certeza, cara. A sua unha, você vai fazer a hora que der, vai passar uma semana, às vezes, sei lá, quantos dias sem fazer unha, sabe? Que nem hoje eu tô de vermelho, mas assim, naturalmente eu não tô de vermelho. Por quê? Descasca e fica horrível. Eu detesto esmalte descascado. Descasca e fica horrível. E aí eu pinto mais de clarinho, sabe? Assim, porque eu sei que vai descascar no meio da semana. Você fica lá na piscina horas, você sua, você, sabe? Lava a louça e etc, cara. Troca pneu? Ah, não, ainda. Não, da bicicleta sim, do carro ainda não. Não, da bicicleta. Não, da bicicleta sim. O Serginho, meu parceiro, me ensinou, cara. Quando eu fui pro Cabra da Peste, fui pra lá. Aí, antes de ir, você tem que desmontar a bike toda pra colocar lá na mala, não sei o quê, nananã. Sentei lá, falei, bom, vamos lá, né? Aí ele me ensinou todo. Desmontar, montar, trocar pneu. Eu fiquei lá, horas. Agora eu sei. É a minha vida. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, cara. Todo mundo tem que aprender pelo menos um mínimo. Eu acho. Um mínimo que você tem que saber é trocar um pneuzinho. Um mínimo ali, uma câmerazinha, né? Andar com uma pinça ali para tirar alguma coisa. Isso já é mais avançado, isso já é uma avançado. Pinça, oxa. Bom, Fernanda, passa o teu Instagram, o Instagram da Ergotri, né? O teu perfil para quem quiser te acompanhar e por acaso não te conheça ainda. Eventualmente, quem quiser entrar em contato contigo, as mulheres, para elogiar, para perguntar, para eventualmente desmistificar a questão do ultra, talvez, mas pode ser também, né? Como é que eu começo, né? Às vezes tem alguém ouvindo aí que tem alguma barreira psicológica, às vezes até autoimposta, e ouve uma história como a tua, que eu acho que é inspiradora ao máximo. Passa, então, o teu Instagram e né, já faz o jabá também da Ergotri. Meu Instagram é o Femoraistri, né? Moraes com I mesmo, Femoraistri. E a Ergotri é minha consultoria ergonômica. Podem me chamar lá no Insta, que eu respondo, converso com todo mundo de boa, sem nada. E eu só quero deixar aqui, não sei se você vai perguntar isso, mas eu quero deixar uma mensagem aqui. Pode dar a mensagem que você quiser. A mensagem é que, a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. Tudo. Por mais perrengue que você passe na sua vida, por mais violência que você passe, psicológica, física, de qualquer coisa que você passe, não é fácil, nós não somos lixo e nós vencemos. É isso. Não tem maneira menor da gente terminar. Muito obrigado, adorei te conhecer, obrigado por ter dividido com a gente tanta história inspiradora. A vida como ela é, né? A vida não são flores. Mas no final, eu tenho um lema que no final tudo dá certo e pelo jeito já está dando para você. Então, parabéns. Muita saúde para você, Fernanda. Obrigado. Adorei. Obrigado, pessoal. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.